Investidores, Bitcoin sendo cotado a 29.934 dólares nesse momento. Vamos aqui nesse vídeo fazer uma nova análise do Bitcoin no canal, vamos falar dessa movimentação de preço de curto prazo, ver o que a gente pode esperar, vou responder duas perguntas de inscritos nesse vídeo que serão aí a pauta para a gente desenvolver essa análise, tá bom? Tô gripado, tô meio doente hoje, mas tô em casa, tô de bobeira e doente ou não, eu fico com aquela vontade de ficar analisando o mercado e ficar pensando nas coisas e para mim vai ser tranquilo compartilhar com vocês aqui mais uma análise. Eu só peço desculpa pela qualidade da minha voz, que já não é uma voz de narrador, imagine gripado. E você que é novo, também quero deixar o convite para que você se inscreva no canal, para que você possa continuar acompanhando aí a atualização do nosso conteúdo. Você que já é nosso inscrito e curte as análises, chega já dando aquele like aí para fazer o canal crescer bastante, beleza? Então vamos lá, investidores. Bitcoin voltou a ficar preso naquela região dos 30 mil dólares, certo? 29, 30 mil, ele chegou a acessar a casa dos 30 mil dólares, uma região em que a gente tem uma zona de resistência que já se tornou histórica, né? Quem já estava no mercado lá em 2020 e 2021 se recorda que esses 30 mil dólares foi um suporte bem importante, né, para o BTC. O BTC fez alguns testes nesse nível e conseguiu se sustentar, né? Aquela corretiva que a gente teve no mercado de maio até... Quando foi aqui que ele chegou a fazer a mínima, até julho, foram quase 3 meses aí, né, de corretiva. Tô falando desse movimento aqui. Isso foi um momento muito tenso do mercado lá naquela época, porque tinha gente falando que isso aqui já era o início do inverno cripto. E tive uma leitura assertiva na época de apostar contra essa tese de que a grande corretiva do mercado já tinha começado aqui. Então montei posições aqui, consegui vender aqui. E o fato é que esses 30 mil dólares naquela ocasião, que foi bastante tensa, daquela corretiva no meio de 2021, sustentou o preço do BTC, né? Em um momento, como falei, importante para o mercado. Aí o ponto é que, uma vez que o BTC rompeu essa mesma região dos 30 mil para baixo, agora aquela região que tinha uma importância para segurar o preço, agora ela passa a ter uma importância, uma relevância, não permitindo que o Bitcoin ultrapasse essa faixa dos 30 mil dólares e cá está o Bitcoin testando novamente esse mesmo nível. Se o Bitcoin vai romper ou não, investidores, ninguém pode apontar. É claro que cada um se posiciona com base na sua tese ou com base na sua estratégia. Às vezes o cara tem um perfil mais investidor, às vezes tem um perfil mais trader. Mas eu continuo sustentando aqui uma tese, uma visão de que por mais que haja um rompimento, o Bitcoin vai lá namorar com níveis de preço acima dos 30 mil dólares. Eu acho que com a condição macro e o ambiente de investimento para ativos de risco atual, a gente provavelmente vai ver uma dificuldade grande do Bitcoin se consolidar acima dos 30 mil dólares. Acho que de repente namorar aqui 32, 35 mil dólares pode até ser, mas eu acho que nesse momento é difícil, por mais que o halving é daqui 6 meses, né, daqui 6, 7 meses, por mais que a gente vai ter aprovação de ETF, eu continuo sustentando uma tese de que talvez o mercado de criptomoedas e o mercado de equities, ações, deva ter uma dificuldade de se consolidar em movimentos de alta, tendências de alta, em função do ambiente de investimento para ativos de risco no momento, a baixa liquidez que nós temos no mercado nesse momento, em termos de disponibilidade de dólares para serem investidos em ativos de risco. Eu sei que nós temos a narrativa dos ETFs do Bitcoin, a narrativa mais forte ainda que é a do halving, mas temos 2 meses ainda até esse fim de ano. Penso que não teremos aprovação de ETF nesse fim de ano e muita coisa pode acontecer. Por isso, ainda vejo dificuldades para o Bitcoin se sustentar acima dos 30 mil dólares, tá? E aí eu vou entrar na primeira pergunta do inscrito do canal, desculpem, que falou o seguinte: Adriano, com a proximidade da aprovação dos ETFs, seria válido apostar tudo em Bitcoin e não em altcoins? E o próprio indicador de dominância do Bitcoin, investidores, nos dá aqui uma visão sobre esse ponto, tá? A gente está vendo a dominância do Bitcoin em alta, né? A gente vem numa tendência de alta na dominância do BTC desde setembro de 2022. Isso aqui já é uma tendência de alta de longo prazo, 1 ano nessa tendência de alta. Eu vinha colocando para vocês já que se houvesse um rompimento dessa região de resistência, tá vendo, desse retângulo verde, era possível a gente ver o Bitcoin indo bater lá na casa dos 59% de dominância do mercado. E eu continuo com essa visão, tá? E de repente esse movimento do ETF vai ser de fato aquilo que pode levar o Bitcoin a atingir
aquela casa dos 59%, né? E entrar em um rally como a gente viveu aqui, ó, tá vendo? Nessa fase do mercado aqui. Repetir esse rally aqui. Na verdade, já nem falta tanto, né? Ele tá em 52,36%. E isso aqui, bom, é o seguinte cenário, se o Bitcoin, se a gente tiver altas para o mercado, significa que enquanto a gente tiver a dominância em alta, compensa mais você ter maior exposição em Bitcoin do que em altcoins. O Bitcoin vai performar melhor, né? E esse cenário ele também pode se concretizar com quedas para o mercado, com as altcoins caindo, Bitcoin caindo menos que elas. Mas eu acredito que a dominância deva explodir, tá? Essa é a leitura que eu faço, então eu acredito sim que para esses próximos meses aí, investidores, o cenário que a gente está vendo aqui indica pra gente que talvez valha a pena ter uma exposição maior a Bitcoin do que altcoins, tá? É claro que não são 100% das altcoins. Existem altcoins aí que vão performar mais que o Bitcoin, vão performar melhor, inclusive a Solana. Vou até trazer um vídeo da Solana aí, que ela simplesmente explodiu. Mas, no geral, quando a gente olha o mercado de altcoins, o Bitcoin vai estar performando melhor que a grande maioria, tá? Então, essa já é uma primeira resposta. E aí eu tenho uma segunda pergunta aqui, em que o nosso inscrito fala: Adriano, Bitcoin a 30 mil dólares é short? Cara, essa é uma boa pergunta, tá? A resposta que eu vou dar já vai em confluência com o começo da análise, em que eu falei da resistência que a gente tem nos 30 mil dólares, tá? Temos uma resistência bem importante nessa região aqui. Isso aqui é um prato cheio para operações de short, né? Você apostar na queda do mercado, uma vez que o próprio mercado, apostar na queda do Bitcoin, uma vez que o mercado está sinalizando que não quer o preço do Bitcoin acima dos 30 mil dólares. E eu não abri operação de short, eu não vou recomendar aqui, cara, que você abra operação de short. A ideia do canal não é trazer recomendação, mas eu comprei put, tá? De Bitcoin, inclusive tô até mostrando para vocês aqui, tô com um pequeno lucro já, eu comprei put de Bitcoin, ou seja, tô apostando na queda do Bitcoin, e essa put foi comprada ali nos 29.950 dólares, então tô até com um pequeno lucrinho aqui, né? E, bom, existem situações em que eu abro operação de long, de short, existem situações em que eu prefiro o mercado de opções, e nesse momento eu preferi o mercado de opções, o vencimento desse contrato vai ser na sexta-feira, então isso significa que se o Bitcoin fechar até o momento do vencimento do contrato, se ele fechar abaixo dos 29.950 dólares, eu vou obter lucro nessa operação. Essa foi uma operação, obviamente, calculada, como todas devem ser, né? E se o Bitcoin, durante essa semana, voltar para fazer um teste nessa média de 200 aqui, ó, que está em 28 mil dólares, eu já consigo fechar essa posição com um lucro de 300%, de 3 vezes o meu risco, né? O risco está limitado a perda de 100% daquilo que eu investi, mas a margem de ganho nessa operação aqui ela é ilimitada e eu pretendo realizar esse lucro. Se o Bitcoin de repente cai ali para casa dos 28 mil dólares, vocês podem ver que já é uma margem de lucro muito interessante para uma operação de poucos dias, né? 300%. E foi isso que eu fiz, tá, investidores? Então, não abri long, né? Eu particularmente não abri short, mas eu praticamente fiz a mesma coisa, né? Também nos mercados de derivativos aí, eu acabei comprando put e vamos ver o que acontece, né? Se de repente o Bitcoin fechar acima dos 29.950 dólares na sexta-feira, obviamente eu tomo um loss dessa operação, mas como a gente está aqui em uma região de resistência, eu acredito que o risco-retorno está bem interessante para montar esse tipo de operação. E eu tomei a decisão então de entrar com essa operação aí no mercado de opções. Vamos ver o que acontece. As leituras são as mesmas, né? De Bitcoin com uma certa dificuldade de romper os 30 mil dólares, é ficar lá no mercado, de olho no mercado tradicional também. Bitcoin tem aqui nas últimas semanas realizado movimentos descolados do mercado tradicional, mas eu acredito que em algum momento essa correlação ela vai voltar a se acentuar e como vocês têm visto nas análises aqui, principalmente do S&P do mercado americano, a coisa lá não está muito boa. Temos diversos fatores aí de risco para o mercado e, assim, continuar monitorando para que a gente consiga ir calibrando aí bem as nossas perspectivas, mas para esse curto prazo aí, não sei, Bitcoin pode até romper os 30 mil dólares, mas não estou acreditando muito que ele deva se consolidar lá, e tanto que até mostrei para vocês aqui, isso é alguma coisa rara eu ficar mostrando minhas operações aqui, mas até compartilhei com vocês aqui a minha operação, e vamos ver o que acontece, investidores. Eu volto a trazer uma análise do Bitcoin aqui no canal nos próximos dias. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal.
E também se inscrever caso você seja novo, para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.